salmista, quão bom e quão suave é quando os irmãos e as irmãs estão em união. É com muita alegria que nós estamos aqui reunidos para iniciar este seminário de formação para a campanha da fraternidade, que, como sabemos, o próximo ano será a campanha da fraternidade ecumênica. Significa dizer que todas as igrejas ligadas ao Conselho Nacional de Igrejas estarão reunidas com o mesmo propósito e, claro, todas as demais igrejas que quiserem se juntar a esse grande mutirão do Reino de Deus. O tema do próximo ano, Campanha da Fraternidade Ecumênica 2021, é Fraternidade, Diálogo, Compromisso de Amor. Cristo é a nossa paz. Do que era dividido, fez a unidade. Efésios 2,14 é o nosso lema. É a partir da metodologia Ver, Julgar e Agir que estaremos de hoje até sexta-feira, sempre das 20 às 21h30, aprofundando esse tema e esse lema da CFE 2021, tendo como subsídio principal, é claro, o nosso texto base. Eu quero apresentar nesse momento também os irmãos e irmãs que compõem a Comissão Nacional da Campanha da Fraternidade Ecumênica. Primeiro, a pastora Omi Benck, da Igreja Evangélica de Confissão Luterana, ela que é do Brasil, que é a secretária executiva do Conselho Nacional de Igrejas Cristãs. Também o padre José Oscar Veoso, que é vigário na paróquia São Benedito, na Diocese de São Paulo, e é coordenador geral do CESEP, Centro Ecumênico de Serviços à Evangelização e Educação Popular. Temos também o reverendo Francisco Leite, pastor da Igreja Presbiteriana Unida, em Jundiaí, o pastor Eliel Batista, pastor da Igreja Bethesda, o reverendo Daniel Rangel, que é pároco da Paróquia de Todos os Santos, da Diocese Anglicana do Rio de Janeiro, da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Temos também o pastor Odair, pastor sinodal Odair Ayrton Brau, que é pastor do sinodal do Sino de Paranapanema, da Igreja Evangélica de Confissão Luterana do Brasil. Temos também o padre Patrick Samuel Batista, da Igreja Católica Apostólica Romana, o rabão Isaac Souza, secretário da Nunciatura Apostólica da Igreja Síria Ortodoxa de Antioquia, do Brasil, e eu, pastor Joel Zeferino, pastor da Igreja Batista Nazaré em Salvador e membro da Aliança de Batistas do Brasil. O objetivo geral do nosso seminário, como todos os anos, não é? De irmãos que participam dessa formação e aqueles que participam a cada campanha da fraternidade ecumênica, sabem que é capacitar multiplicadores e multiplicadoras e traçar estratégias de mobilização. Como já foi dito aqui, já algumas vezes, antes de estarmos ao vivo, é importante que todos aqueles que estão aqui no chat, pelo Zoom, mantenham os seus microfones desligados durante a transmissão para que todas as pessoas que estão nos escutando e assistindo possam compreender tudo o que está acontecendo. É importante também assinar a nossa lista de presença que está no chat, vamos colocar ela periodicamente no chat, para que todas as pessoas possam anotar a sua presença no dia de hoje. Também dizer no chat, né, todos que estão participando pelo chat do Zoom, que se apresentem, né, dizendo seu nome e igreja e cidade, para que possamos também fazer disso uma estratégia de mobilização e aproximação das várias igrejas e comunidades e paróquias presentes aqui nesse seminário de formação. Eu quero convidar, nesse momento, o pastor Inácio Leite, que é o presidente do Conselho Nacional de Cristãs, ele é pastor da ISLB, Igreja Evangélica de Confissão Luterana do Brasil, para uma breve acolhida e mensagem devocional para que nos sintamos acolhidas e acolhidas por Deus nesse início de seminário de formação para a campanha da Fraternidade Ecumênica 2021. Pastor Inácio.
Nee, wir kommen nicht hin. Warte mal. Z, V, großes Z, großes V, großes F, großes U, kleines D, Y, großes X, X, großes X, X, kleines D, ja, großes Q, ja. großes S, großes C. Inácio, você já está na tela, pode começar. Mas eu não estou conseguindo enxergar aqui. Mas pode falar que todo mundo está te escutando. Okay, então, Todo mundo está escutando você, meu. Boa noite a todos. Boa noite, boa noite. Não, palavra. desligou. Posso falar? Pode, querido. Então, eu quero saudar a todas, acolher-vos mais uma vez, queridos irmãos, os participantes desse importante seminário da campanha de Fraternidade Ecumênica 2021, acolher as pessoas, as igrejas, membros do CONIC, as igrejas da Aliança Batista do Brasil, Igreja Católica Apostólica Romana, a Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, a Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, Igreja Presbiteriana Unida e Igreja Siriana Ortodoxa de Antioquia. Saúdo também a Igreja Betesda de São Paulo, como membro observadora. Que bom que vocês estão com a gente. Acolher também as pessoas do Centro Ecumênico de Serviço à Evangelização e Educação Popular, CESEP. Que bom que vocês estão conosco. Nosso tema, que feliz. Fraternidade e diálogo, compromisso de amor nesse tempo tão polêmico. Lema: Cristo é a nossa paz. Do que era dividido fez uma unidade, conforme o apóstolo Paulo escreve aos Efésios, capítulo 2, 14. Vamos ouvir uma palavra do Evangelho de João, palavra interessante e que combina com o nosso tema e lema. João capítulo 1, 43, 46, que diz: Jesus resolveu ir para a Galileia e encontrou Filipe, a quem disse: siga-me. Esse Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele de quem Moisés que escreveu na lei e a quem se referiam os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. Então Natanael perguntou: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Gente, eu li hoje esse texto, pensei, ele combina bem com o nosso evento, com nossa caminhada nesse momento, nesse tempo em que vivemos nesse país tão polêmico. Jesus anda por caminhos onde encontra gente diferente, caminha e convida, sem grandes apresentações. Diz apenas: siga-me, ou segue-me, numa outra tradução. Jesus convida sem preconceitos, cria confiança, cria seguidores. Até parece que Jesus e Filipe já se conheciam antes. Filipe é contagiado no bom sentido pela confiança e pelo convite. Ele encontra Natanael e já partilha da experiência positiva, da experiência tão gostosa que ele vive e experimentou com Jesus de Nazaré. Esse filho de José, filho de homem simples, filho que também carregava preconceitos, ele era alguma coisa de Nazaré, vem alguma coisa de lá, e ele diz: vem ver. Com esse convite, vem ver, nós também podemos partir para essa grande campanha da Fraternidade Ecumênica 2021. Vem ver gente diferente,
vem conhecer experiências diferentes de fé, vem ver e vamos espalhar esperança nesse mundo, nesse país em especial, tão desesperançoso. Vamos partilhar esperança no meio de toda essa gente, sem criar preconceitos ou conceitos falsos, diferentes, mas conceitos do amor, da justiça de Deus entre nós, do amor de Deus que partilha com os diferentes. Vem ver, gente amiga, vem ver minha irmã, meu irmão, nessa caminhada, unidos nessa campanha ecumênica e, por que não dizer, acolher gente que encontramos de jeitos diferentes. Vamos orar juntos? Convido que oramos juntos agora a oração da campanha da fraternidade. Se possível, projetem essa folha para que possamos ler juntos a oração da campanha 2021. Vamos juntos? Deus da vida, da justiça e do amor. Nós te bendizemos pelo dom da fraternidade, por concederes graça de vivermos a comunhão na diversidade. Ajuda-nos a testemunhar a beleza do diálogo, com o compromisso de amor, criando pontes que unem, em vez de muros que separam e geram indiferença e ódio. Torna-nos pessoas sensíveis e disponíveis para servir a toda a humanidade, em especial aos mais pobres e fragilizados, a fim de que possamos testemunhar teu amor redentor, partilhar suas dores e angústias, suas alegrias e esperanças. Caminhamos pelas veredas da amorosidade, por Jesus Cristo, nossa paz. O Espírito Santo, sopro restaurador da vida. Amém. Passo adiante a palavra. Muito obrigado, pastor Inácio, por essas palavras que certamente nos animam a seguir nesse esforço comum. Por isso também, nesse objetivo de seguirmos nesse esforço comum, queremos ser animados agora pela música pelo hino oficial da nossa campanha da Fraternidade Ecumênica 2021. O Louis Marcelo vai nos auxiliar nisso. Por favor, Louis, chegue para cá e traga essa canção belíssima, para que a gente comece a ouvir e a cantar e a aprender para cantar nas nossas comunidades também. Louis, com você. Boa noite. Boa noite. Então tá. Obrigado pelo convite de estar aqui com vocês. O hino da campanha da Fraternidade Ecumênica 2021 tem a letra de Frei Teles Ramon e a música é de Adenor Leonardo Terra. Então vamos ouvir a canção, o hino da campanha da Fraternidade Ecumênica. Venham todos vocês, venham todos, reunidos num só coração, de mãos dadas formando aliança, confirmados na mesma missão, de mãos dadas formando aliança, confirmados na mesma missão. Em nome de Cristo, que é nossa paz, em nome de Cristo, que a vida nos traz, do que estava dividido, unidade Ele faz, do que estava dividido, unidade Ele faz. Venham todos vocês, meus amigos, caminhar com o Mestre Jesus. Ele vem revelar a Escritura,
como fez no caminho Emaús. Ele vem revelar a Escritura, como fez no caminho Emaús. Em nome de Cristo, que é a nossa paz, em nome de Cristo, que a vida nos traz, do que estava dividido, unidade ele faz, do que estava dividido, unidade ele faz. Venham todos vocês, testemunhas, construamos a plena unidade, no diálogo comprometido, com a paz e a fraternidade, no diálogo comprometido, com a paz e a fraternidade. Em nome de Cristo, que é a nossa paz, em nome de Cristo, que a vida nos traz, do que estava dividido, unidade ele faz, do que estava dividido, unidade ele faz. Venham todos, mulheres e homens, superar toda polaridade, pois em Cristo nós somos um povo, reunidos na diversidade, pois em Cristo nós somos um povo, reunidos na diversidade. Em nome de Cristo, que é nossa paz, em nome de Cristo, que a vida nos traz, do que estava dividido, unidade ele faz, do que estava dividido, unidade ele faz. Venham jovens, idosos, crianças, e vivamos o amor, compromisso, na partilha, no dom da esperança, e na fé que se torna serviço, na partilha, no dom da esperança, e na fé que se torna serviço. Em nome de Cristo, que é nossa paz, em nome de Cristo, que a vida nos traz, do que estava dividido, unidade ele faz, do que estava dividido, unidade ele faz. Amém. Vamos convidar agora a pastora Rome, que irá aprofundar um pouco mais o tema da campanha nesta vez. Pastora Rome, seja bem-vinda. Vamos ouvi-la nesse momento. Agora eu vou... Seja bem-vinda, pastora Rome. Boa noite a todos e todas. Muito obrigada por todos e todas estarem assistindo esse seminário de lançamento, essa live de lançamento do seminário de formação da campanha da Fraternidade Ecumênica 2021. Cabe a mim hoje fazer a apresentação de uma síntese do que será essa campanha em 2021. As motivações, falar brevemente sobre o tema, sobre o gesto concreto, sobre a importância da articulação ecumênica para que essa campanha aconteça. Então, eu vou pedir ao Flávio para que ele possa compartilhar na tela a apresentação que foi preparada para que todas as pessoas possam acompanhar.
Consegue compartilhar, Flávio? Isso, aqui. Então, antes de falar precisamente sobre a campanha da Fraternidade Ecumênica 2021, eu quero chamar a atenção para o nosso testemunho ecumênico com as campanhas da fraternidade anteriores. Muitas vezes a gente pensa que o ecumenismo não dá resultados, que o movimento ecumênico não tem expressividade, e esse sentimento ele acaba sendo muito maior em tempos de fundamentalismo, de exclusivismo das identidades religiosas que nós estamos experimentando no nosso país. Então, eu preparei uma breve síntese das campanhas anteriores e também dos resultados do nosso testemunho com essas campanhas. Pode passar adiante, Flávio. Então, em primeiro lugar, talvez poucas pessoas tenham conhecimento de que a campanha da Fraternidade Ecumênica ela representa uma das experiências mais valiosas e valorosas de uma ação evangelizadora ecumênica. Ou então, como diz, como é muito utilizado hoje pelos organismos ecumênicos internacionais, como o Conselho Mundial de Igrejas e a ACT Aliança, a CFE também tem uma expressividade como uma ação diaconal ecumênica transformadora, quando a gente pensa em diaconia como serviço. As CFE são um sinal de esperança que foi almejado por pessoas que nos antecederam na caminhada. Desde os anos 80, uma campanha ecumênica e uma missão ecumênica de evangelização era sonhada. E a realização desse projeto ambicioso e aparentemente impossível se deu no ano 2000, na aurora de um novo milênio. Pode passar? Então, vamos relembrar o tema da campanha do ano 2000. Dignidade humana e paz por um novo milênio sem exclusões. O que essa campanha procurou? Qual era o objetivo? Era aprofundar a compreensão de que a missão e a evangelização devem ser orientadas para o que é essencial na fé em Jesus Cristo. Ou seja, crer em sua palavra, acolher seus mandamentos e trabalhar para a superação das desigualdades, das violências, dos exclusivismos e das identidades confessionais. Adiante, Flávio. Quais foram os resultados da CFE do ano 2000? Um dos resultados foram as Jornadas Ecumênicas de Mendes, que aconteceram ao longo das 3 primeiras campanhas da Fraternidade Ecumênica e que foram uma ação fundamental para a formação de novas lideranças, principalmente lideranças jovens ecumênicas, fortalecendo também uma articulação do movimento ecumênico com movimentos sociais, com movimentos ambientais e assim por diante. E a CFE 2020 e do ano 2000, ela também teve uma contribuição bem relevante para a campanha pelo Jubileu 2000, que falava muito sobre as dívidas externas e o impacto da dívida externa para a sociedade brasileira e latino-americana. E essa campanha do Jubileu foi promovida pela Rede Jubileu Sul, mas articulada com a CFE de 2000. Adiante. Já no ano de 2005, a campanha Solidariedade e Paz, Felizes os que promovem a paz, ela dialoga de uma certa forma com a campanha do ano que vem.
e ela assumiu de que não é possível a evangelização sem um compromisso concreto de paz. Num país como o Brasil, que é historicamente marcado pela violência, a gente precisa ter ações efetivas para que a paz seja possível. Não aquela paz idealista em que se torna um discurso, uma retórica, mas uma paz que exige mudança cultural, mudança na forma como nós nos relacionamos na sociedade. E aí que as igrejas, através dessa campanha, tiveram um papel muito importante com a campanha do desarmamento, para desarmar a sociedade brasileira, coisa que hoje está novamente colocado no debate público, porque nós sabemos que existem leis, que existem iniciativas para rearmar a sociedade. Adiante. Então, o resultado dessa CFE foi que comunidades abriram suas portas para o recolhimento de armas de fogo. Eu acho que todo mundo deve lembrar que nessa campanha do desarmamento havia também uma contribuição que o Estado dava para quem entregava as suas armas, elas recebiam em troca uma pequena e simbólica bonificação. Então, tiveram muitas igrejas, comunidades, centros paroquiais que abriram as suas portas para o recolhimento dessas armas. É claro que isso não foi uma ação sem conflitos, porque também nas nossas comunidades existem pessoas que são a favor do armamento, então nem todo mundo gostou dessa ação. No entanto, as igrejas assumiram o seu compromisso profético e do anúncio de que as pessoas batizadas, elas só têm uma opção, que é serem promotoras de paz. Adiante. E a CFE de 2010, vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro, conforme Mateus 6:24, chamou a atenção para a idolatria do dinheiro que foi denunciada por Jesus. Ela denunciou as teologias que pregam a prosperidade e fortalecem a ideologia neoliberal que qualifica a pobreza como castigo de Deus ou falta de fé. Essas teologias da prosperidade, elas são denunciadas ou foram denunciadas naquela época como teologias idolátricas, porque são teologias que assumem o mercado como ídolo, que colocam o mercado e a ganância no lugar de Deus. Adiante. E o resultado dessa CFE foi o fortalecimento de redes de economia popular e solidária. Adiante. E, por fim, a CFE de 2016, Casa Comum, Nossa Responsabilidade. Quero ver o direito brotar como fonte, correr a justiça qual riacho que não seca, de Amós 5:24. Denunciou o escândalo da ausência de saneamento básico em nosso país. E nós assumimos com essa campanha que tanto o saneamento básico quanto o acesso à água potável de qualidade são direitos humanos fundamentais. E como direitos humanos, eles não podem ser negociáveis e muito menos privatizados, porque todas as pessoas, sejam elas ricas ou pobres, devem ter acesso ao saneamento básico de qualidade e à água potável. Nessa campanha, essa CFE foi fortalecida por duas outras iniciativas muito importantes. A primeira foi o lançamento da carta Laudato Si, do Papa Francisco, que dialogou muito com o tema da nossa campanha, e a segunda foi a reforma, os 500 anos da Reforma Protestante, comemorada em 2017, que nos lembrou que a casa comum, a natureza e as pessoas e os direitos
não estão à venda. E os resultados dessa campanha é que nós fizemos uma ação potente contra a privatização do saneamento básico, e no ano de 2018, o movimento ecumênico participou do Fórum Alternativo Mundial da Água, com a tenda interreligiosa que promoveu o debate diário sobre o compromisso das tradições de fé com o cuidado com a casa comum. E nessa campanha também nós tivemos a feliz participação, fomos privilegiados pela participação da Aliança de Batistas do Brasil, pela Visão Mundial, pelo CESEP e também pela Misérior, porque essa campanha ela foi internacional, ela foi realizada em parceria com a Alemanha. E aí, agora, a nossa campanha de 2021, Fraternidade, Diálogo, Compromisso de Amor, Cristo é a nossa paz, do que era dividido, fez uma unidade. Efésios 2, 14a, que serve como a nossa inspiração bíblica para essa campanha. Pode ir? E aí, quem está organizando essa campanha? Primeiro, as igrejas membros do CONIC, que já foram citadas pelo pastor Inácio, o CESEP, que foi convidado a participar, o CESEP participou da campanha anterior e foi convidado também nessa, por toda a experiência que o CESEP tem em educação popular, em formação ecumênica, e a Igreja Bethesda. E aí, pastor Inácio também já agradeceu a Igreja Bethesda, e eu reforço esse agradecimento, porque está sendo um processo rico de muita aprendizagem. Adiante. E esse é o nosso cartaz da campanha da Fraternidade Ecumênica 2021. Provavelmente muitos e muitas de vocês já viram esse cartaz nas redes sociais, no site, etc. E vocês podem ver que esse cartaz representa uma ciranda da unidade na diversidade, uma ciranda do amor. Adiante. Então, o que a gente pode falar sobre o cartaz? Primeiro, que ele expressa a comunhão dos diversos dons e carismas das comunidades de fé. A gente pode ter diferentes confessionalidades, diferentes interpretações e compreensões da fé em Jesus Cristo, mas cada uma dessas compreensões são dons e carismas, e todos servem para fortalecer o nosso testemunho. Esses dons e carismas não são estáticos, mas eles estão em movimento. Por isso, a ciranda. A ciranda é aberta, ela tem a ideia da inclusão e da acolhida. Os mosaicos que estão no cartaz, tanto no lado esquerdo quanto no lado direito, eles centralizam a centralidade da palavra de Deus que nos une e indica a unidade na diversidade. E aí tem um mosaico que apresenta uma cruz vazia, que diz que Cristo está ressuscitado. E esse Cristo ressuscitado nos convida a testemunhar a paz como resposta para um mundo de muros e polarizações. A ausência da diversidade das tradições de fé, ela é um testemunho contra a ausência das testemunhas de outras tradições de fé, porque a gente vê no nosso cartaz de que ali não estão representadas outras religiões. E por que isso não acontece? Em primeiro lugar, porque nós não queremos colocar as tradições de fé, como o budismo, o judaísmo, o candomblé, a umbanda e outras, as tradições religiosas indígenas, sob o guarda-chuva de Cristo. Mas a ideia da campanha é a gente entender que a fé em Jesus Cristo nos desafia, nos coloca para o diálogo respeitoso com outras tradições de fé.
Esse é o exercício que a gente precisa fazer. Adiante. Pode passar, porque essa era a oração da CFE e a gente já fez. Então, qual é o objetivo geral da campanha? Primeiro, convidar comunidades de fé e pessoas de boa vontade a pensarem, avaliar e identificarem caminhos para superar as polarizações e violências através do diálogo amoroso, testemunhando a unidade na diversidade. Adiante. E aí a gente tem um conjunto aí de objetivos específicos. E cada um desses objetivos específicos pode ser transformado em ações. Então, primeiro, redescobrir a força e a beleza do diálogo como caminho de relações mais amorosas. Segundo, denunciar as diferentes violências praticadas e legitimadas indevidamente em nome de Jesus. Nós, pessoas batizadas, precisamos dizer não sempre que o nome de Jesus é usado para discriminação, para o racismo e para legitimar a destruição da casa comum. Outro objetivo específico é que nós queremos nos comprometer com as causas que defendem a casa comum, denunciando a instrumentalização da fé em Jesus Cristo, que legitima a exploração e a destruição socioambiental. Queremos contribuir para a superação das desigualdades, para animar o engajamento em ações concretas de amor ao próximo, promover a conversão para a cultura do amor como forma de superar a cultura do ódio, fortalecer a convivência ecumênica e interreligiosa, estimular o diálogo e a convivência fraterna como experiências humanas irrenunciáveis em meio a crenças, ideologias e concepções num mundo cada vez mais plural. E, por fim, compartilhar experiências concretas de diálogo e convívio fraterno. Pode seguir? Agora, conhecendo um pouco da metodologia da CFE. Adiante. Primeiro, todo o texto base, quando vocês vão ter acesso a ele, toda a elaboração dele, a gente poderia dizer, é feita em torno de algumas perguntas-chave que vão nos acompanhar ao longo de toda a campanha. A primeira é a pergunta pelo significado e sentido do seguimento a Jesus. Por que, afinal de contas, a gente segue Jesus? Depois, é uma reflexão. Nós associamos o nome de Jesus mais ao amor ou à intolerância? Nossa fé em Jesus Cristo tem contribuído para posturas de acolhida e de compromisso com as pessoas vulneráveis e vulnerabilizadas, pobres e excluídas, e de comprometimento em projetos de superação das desigualdades? Afinal de contas, nós, cristãos e cristãs, estamos fazendo uma diferença no mundo contra a violência? Pode seguir, Flávio. E aí, a ideia que nós pensamos é que essa CFE seja uma espécie de caminhada, que ela seja uma trajetória de autocrítica e também de afirmação de um testemunho crítico numa sociedade que tem sido estruturada sobre a violência. Então, nós queremos redescobrir esse Cristo da paz e da ressurreição no caminho. E na nossa metodologia, nós seremos inspirados e inspiradas pelo texto dos discípulos de Emaús, que está em Lucas 24, dos versículos 13 a 35. Adiante. E aí, a primeira parte, a gente imaginou que, como os discípulos de Emaús caminharam 11 quilômetros de Jerusalém a Emaús,
e nessa caminhada eles foram conversando, a gente imagina que lá, de vez em quando, eles paravam sob uma oliveira para descansar, tomar uma água, fazer um lanche. E nessas paradas, eles iam trocando impressões sobre os acontecimentos mais recentes que eles acompanharam em Jerusalém, que foi a morte violenta de Jesus Cristo. E aí, inspirados nisso, a nossa primeira parada nos faz a pergunta: e nós? Sobre o que nós estamos conversando no caminho? Pode seguir? Essa conversa não vai ser feita em qualquer momento, mas ela vai ser realizada ao longo dos 40 dias da Quaresma, que é um período que nós, pessoas batizadas, dedicamos à conversão e à autorreflexão. Então, nós queremos convidar para a prática de um Jesus que agrada a Deus, que está lá em Isaías 58, 6-8. A gente quer provocar que o nosso arrependimento contribua para assumirmos posturas de acolhimento e respeito em relação a todas as pessoas. Que ao longo dos 40 dias de Quaresma, a gente possa se perguntar se a nossa prática cristã promove a paz ou potencializa o ódio. E nós esperamos que ao longo desses 40 dias de peregrinação, de reflexão, de autocrítica, possa ser um tempo que nos ajude a testemunhar e anunciar com a nossa própria vida, com a nossa postura, que Cristo é a nossa paz, adotando comportamentos de acolhida, de diálogo, de não violência e de posturas antirracistas. E aí, dentro disso, o texto da CFE, amanhã a gente vai ver a parte do ver, então só fiz alguns apontamentos assim. Sobre o que nós temos conversado? Sobre a Covid-19 e a ausência de coletividade, de políticas públicas e de empatia, que parece que a morte das pessoas não comove. Essas pessoas são tratadas como estatísticas e não pelo fato delas serem importantes para alguém, de terem nomes, terem tido histórias e sonhos. A gente também aborda os fundamentalismos presentes na pandemia, a negação da ciência, a falsa oposição entre economia e vida e os discursos negacionistas. Nós afirmamos que novas cruzes não são respostas para a paz e que a violência nunca será saída, nem mesmo o racismo e a violência religiosa. A segunda parada é o julgar, em que a gente vai conversar sobre o texto bíblico, a gente vai se perguntar quais são as luzes que a carta de Efésios joga para essa realidade polarizada. Então, é um texto, é uma carta enviada por quem escreveu o texto de Efésios, carta para pessoas de boa vontade num mundo cheio de barreiras e divisões. E aí, então, assim como Jesus se aproximou dos caminhantes de Emaús, andou com eles, e eles só reconheceram Jesus na partilha do pão, nós esperamos que, ao final desses 40 dias de Quaresma, nós também possamos abrir os nossos olhos e reconhecer que Cristo é a nossa paz. Pode ir? E aí tem algumas questões que são muito importantes, que também a gente vai ter um momento de aprofundamento ao longo da semana, que é a contradição entre aquela pax romana, que é uma paz de cemitério, que reprime
todo e qualquer tipo de mobilização popular, e a paz que vem de Cristo. Existe uma diferença entre essas duas paz. Aí vamos ver como é que a comunidade de Efésios tratava a intolerância que havia dos judeus em relação aos gentios. Vamos lembrar que a comunidade primitiva, elas eram uma religião proibida. Então, se a fé em Jesus Cristo, em determinado tempo, era reprimida, nós precisamos aprender com essa lição e não discriminar e não sermos intolerantes com outras tradições de fé. A diversidade das nossas confissões, elas sempre vão nos conduzir à unidade, preservando as nossas identidades, mas não fazendo delas muros intransponíveis fechados para o diálogo. Vamos falar que nós estamos enraizadas no amor misericordioso de Deus que está revelado em Jesus Cristo, que o Evangelho é a força de Deus que derruba muros, e a paz em Cristo é a criação e a provocação para que nós formemos e motivemos e participemos de uma nova humanidade. E outra questão que a gente faz é o muro da divisão versus mesa da comunhão. Jesus não anunciou muros de divisão, mas Jesus o tempo todo nos evangelhos nos avisa, dá exemplos concretos, que o que faz parte do projeto do reino são as mesas da comunhão, em que todas as pessoas tenham acesso à partilha do pão. Por fim, a terceira parada é uma diaconia ecumênica transformadora que vai apresentar boas práticas de testemunho cristão. Algumas práticas desse testemunho estão relatadas no texto base, mas outras nós convidamos igrejas e organismos ecumênicos para escrever para a gente, e essas a gente vai disponibilizar no site do CONIC e também do site da campanha. E nós iremos motivar para que as pessoas, os grupos, as comunidades compartilhem conosco boas práticas de testemunho, de amorosidade e de acolhida. E, por fim, a quarta parada é o celebrar, que é uma celebração ecumênica que estará no texto base, que todo mundo vai poder fazer, experimentar, enfim, e se encontrar em ecumenicidade amorosa. E o nosso gesto concreto para essa campanha? Nós queremos motivar que, ao longo da campanha, a gente consiga criar nos municípios, nas regiões, nos estados, nas vilas, nas linhas, ou enfim, em todos os territórios, redes ecumênicas e interreligiosas locais em favor de uma cultura de não violência e de serviço. Então, como campanha ecumênica, a gente está dando um exemplo que é a gente poder assumir o tema das masculinidades tóxicas que tem impactado sobre a vida das mulheres. A lei da Maria da Penha prevê que os homens agressores possam ser tratados para eles reconhecerem que a masculinidade não significa ser violento, mas que a masculinidade ela também pode ser amorosa e acolhedora e de escuta e de diálogo. No entanto, a gente sabe que em algumas regiões do país existem assuntos mais urgentes. Então, a gente não quer fechar, mas que essas redes também possam se formar e identificar. Nós queremos atuar em torno dessa causa. A gente apresenta uma sugestão, mas não é uma sugestão fechada.
E aí o que a gente vai querer motivar é que a gente possa fazer intercâmbio entre essas várias experiências, para que uma região possa aprender com a outra. Adiante. E a coleta ecumênica da solidariedade, que acontece no Domingo de Ramos, que o ano que vem vai ser no dia 28 de março. Mas a gente sabe que o Domingo de Ramos é uma data em que todas as igrejas têm as suas coletas destinadas para as causas específicas. Então, a nossa motivação é que as igrejas que estão participando da campanha, que não poderão realizar a coleta da solidariedade no Domingo de Ramos, identifiquem uma outra data para a realização dessa coleta. A coleta ela é sempre destinada ao apoio a pequenos projetos voltados, não única e exclusivamente, não de uma forma excludente, mas voltados para o tema da campanha. E aí é muito importante que as igrejas, ao fazerem os seus depósitos, as paróquias, as comunidades, possam identificar, para que a gente também perceba que esses frutos que vão apoiar a campanha vêm das mais variadas comunidades, igrejas, expressões de fé espalhadas pelo nosso país. Adiante. E aí, quais são os materiais da CFE? Nós teremos o texto base, que provavelmente, eu não sei se já está pronto, o Padre Patrick, quer dizer, ele está pronto, mas eu não sei como está nas edições CNBB, talvez tenha ficado pronto na sexta passada, o Padre Patrick vai poder nos informar melhor sobre isso. Então, nós temos o texto base, que é uma reflexão mais completa sobre isso que eu apresentei aqui. Esse texto base, como todos e todas já sabem, amanhã o texto base vai sair para a gráfica, diz o Padre Patrick. Esse texto base, como todos e todas sabem, ele é vendido tanto em cópia física quanto também e-book. É isso, né, Padre Patrick? E aí nós teremos o manual e o texto base, ele pode... Quem quiser comprar por e-book, pode comprar no site da campanha da CFE. Aí, para isso, pode ir direto para o site da CNBB e clicar lá CF, ou vai pelo site do CONIC e clica em CNBB, no site das edições da CNBB. E o manual da CFE, que vai reunir todos os materiais preparados para os mais diferentes públicos sobre o tema da campanha. Então, materiais ecumênicos, nós temos círculos bíblicos, que foram preparados pelo CEBI, temos material para as juventudes, que foi preparado por uma comissão ecumênica de juventudes, teremos pequenos vídeos que estarão disponíveis no site do YouTube do CONIC e da Campanha da Fraternidade. Material para crianças. Esse material para crianças tem duas versões. Uma que é o material da catequese, que a gente já sabe que é bastante tradicional, bastante conhecida no âmbito da Igreja Católica, mas também vai ter um material para crianças que foi elaborado de forma ecumênica, que pode ser utilizado na escola dominical, no culto infantil, nas escolas. Esse material não vai ser impresso, ele estará disponível no site do CONIC e da CFE. E, por fim, teremos várias músicas que estarão disponíveis nas plataformas de música das edições CNBB, YouTube, Spotify e assim por diante. Seguindo. Então, essa é a apresentação resumida, a introdução da nossa campanha da Fraternidade Ecumênica, e ao longo da semana, então, a gente vai aprofundar os temas. E aí agora a gente tem alguns minutos aí para reações e que o nosso irmão Joel, o pastor Joel, vai coordenar.
Muito obrigado, pastora Romy. Nós estamos vivendo esse desafio, né? A primeira vez nós estamos fazendo o nosso seminário dessa forma, de forma online. Nós estamos aqui com 96 participantes no nosso chat aqui no Zoom e temos mais de 270 pessoas nos assistindo pelo Facebook. É realmente algo muito maravilhoso, o alcance que estamos tendo com o nosso seminário. Como a pastora Romy falou, nós teremos agora um tempo de reação para as pessoas que estão participando aqui através do chat pelo Zoom, os representantes das igrejas, né, que estão aqui participando, podem se inscrever, por gentileza, aqui pelo nosso chat, para que o nosso irmão Flávio Conrado possa ir abrindo os microfones de cada pessoa. O limite de tempo é de 2 minutos, para que possamos ter o maior número de participações possíveis, de reações e perguntas a partir da exposição que a pastora Romy fez nessa noite, lembrando que é uma fala introdutória, vários desses temas vão voltar durante a semana. Tem aqui o nosso irmão Teobaldo, que já se inscreveu. O irmão Flávio, por gentileza, abrir o microfone do Teobaldo. Irmão Teobaldo, ligue também no sua câmera, por gentileza. Alô, boa noite para todas e todas vocês, né? Foi realmente importante poder viajar nesses últimos 22 anos das campanhas ecumênicas. Eu participei praticamente de todas, né? 2000, 2005, 2010, 16 e agora estou um pouco mais. Então, realmente essa caminhada aí foi uma revisão de vida também, né? Eu sempre pensando assim, né, que eu tenho estudado ultimamente diante da situação brasileira também, né? O Dietrich Bonhoeffer nos tem ajudado muito a pensar em relação ao que nós entendemos como o amor. Então ele diz, né, que o amor ele sempre é entendido na comunhão com as pessoas, mas na comunhão com as pessoas que sofrem. Então eu vejo assim a dificuldade a gente tem de abordar esse tema também nas igrejas, mas também a partir das pessoas que sofrem, porque nem sempre as igrejas estão muito atentas, mesmo que preguem, mas estão muito atentas às questões das pessoas que sofrem e da natureza que sofre. Então essas dores humanas são assim muito pertinentes. Eu tenho assim também pregado nas próprios bairros, né? Olha que Jesus sofreu na cruz e nós nunca podemos esquecer disso. Ele ressuscitou, mas ele sofreu e está lá sofrendo junto com as pessoas que estão sendo crucificadas hoje, e são muitas. Eu vejo aqui, por exemplo, na região do Pantanal, para a gente abordar a campanha da fraternidade, vai ser uma dificuldade, né? Mas uma dificuldade que a gente tem que enfrentar com toda certeza, porque tem gente que diz que não, vamos com calma, mas não tem muita calma ali diante das dores deste mundo. Então, acho que é importante, né, que se diz, né, que Cristo o que estava separado pela ganância, quem sabe o quê, né, pela violência, e pelas armas, ele une as pessoas. Acho que essa temática aí, né? Mas esse unir significa que aquelas pessoas e a natureza que estão sofrendo que sejam acolhidas e que o seu sofrimento seja superado, né? Então, acho que também essa parte, tem muita gente ligando aqui em Cuiabá, né? Pedindo ONGs que vão ajudar os animais, estão ajudando os animais a serem salvos. A gente vê uma tragédia, diante da tragédia humana, então, e o Dietrich Bonhoeffer nos ajuda muito a pensar nisso, né? Acho que nessas caminhadas a gente tem isso presente, essa questão das dores do mundo, né? Obrigado. Obrigado, Teobaldo. Nós temos aqui também, então, de outra pessoa aqui, o irmão Ramacés tem uma pergunta a nos fazer. Irmão Ramacés, por favor, pode ligar a sua câmera e o seu áudio para que a gente possa ouvir a sua pergunta. Lembrando dos 2 minutos, por gentileza.
Boa noite a todos e todas. Boa noite. Um pequeno esclarecimento, na verdade, que eu não consegui entender bem, porque, não sei se a Rome ou a quem quer de direito, por que as demais religiões, budismo, shintoísmo, islamismo, não participarão? Eu queria entender um pouquinho melhor. Pelo seguinte, aqui em Rio Grande, nós temos agora, como no Brasil, toda eleição a vereadores e a prefeitos, através do CONER, nós vamos ter um encontro interreligioso, budismo, islamismo, judaísmo, cristianismo, para diálogo com os candidatos da sua perspectiva do que vão fazer ou fazem com as religiões, ou qual é a proposta. E eu lembro do Hans King, que dizia com muita propriedade, diz ainda nos seus versos, né? Não haverá paz no mundo enquanto não houver paz entre as religiões. Então, eu queria entender um pouquinho, porque se, na verdade, do que era dividido fez a unidade, será que não seria o momento até da gente procurar as demais religiões e buscar a paz no sentido bem hebraico, né? Justiça, fraternidade, amor, saúde, educação, não a Pax Romana, mas a paz universal. Eu queria entender um pouquinho melhor, porque achei que era oportunidade disso. Obrigado. Obrigado, Mohamed Sérgio. O padre Egídio Carvalho também quer participar conosco. Ele vai abrir a sua câmera, seu microfone será liberado e a gente vai poder ouvir, então, sua participação, lembrando dos 2 minutos limite aqui, para que possamos acolher ainda mais participações. Padre Egídio, está conosco? Boa noite. Boa noite. Olá. Boa noite. Bom, sou o Padre Egídio, sou da Arquidiocese da Paraíba, em João Pessoa. O que eu estou sentindo falta, e aí eu estou propondo, quero fazer essa proposta à equipe, é que se nós vamos ter uma formação que vai durar 5 dias, durante a noite, que fosse disponibilizado cada dia, antes, um texto, algo que vai ser explanado, porque a gente não tem nada nas mãos. A gente está vindo apenas sabendo com a certeza de que já está pronto o texto base. A gente não vai poder mais opinar, a gente não vai poder mais discutir, porque já está pronto. Então, que pelo menos cada dia, amanhã vai ser o ver, que a gente tenha esse ver para a gente estudar, para poder trazer, né, as nossas dúvidas e as nossas contribuições. Seria essa a minha opinião. Muito obrigado, Padre Egídio. O Padre Anésio também quer participar desse momento de esclarecimentos, sugestões, posicionamentos. Padre Anésio, pode ligar a sua câmera e seu microfone será liberado para que possamos ouvi-lo nesse momento. Isso, então, Padre Anésio, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Eu gostaria de saber a reflexão, gostei muito, assim, foi excelente. Mas o que o texto, né, dentro da reflexão, assim, se fala também nesse ano das eleições, frente a isso, e já se percebe, assim, tantos candidatos também com posturas diferentes, e que se fala de Deus também de forma diferente, e o que o texto traz um pouquinho sobre isso. Muito obrigado. A irmã Nívia Dias, que é a presidenta da Aliança Católica do Brasil, também se inscreveu aqui. A irmã Nívia, pode abrir sua câmera, por gentileza, e o seu microfone será liberado para que a gente possa ouvir a sua participação. Boa noite, irmãs e irmãos. Deixa eu só tentar ligar aqui a câmera. Pronto, acho que agora vai. Boa noite. Olá, Lívia, está conosco? Oi, tô sim. Tá me ouvindo? Está um pouquinho baixo. Talvez se aproximar um pouco mais para que a gente possa ouvir. Melhorou agora? Melhorou bastante. Obrigado. Por nada, pastor. Boa noite a todas as pessoas, todas as irmãs e irmãos. Boa noite, querida Rome. Com grande alegria que nos somamos a mais essa campanha da Fraternidade Ecumênica
E, de fato, foi muito positivo, né, a apresentação dos resultados das campanhas anteriores, evidencia ainda mais a importância da gente continuar com as campanhas, né? A época da campanha que teve como tema Casa Comum, a Aliança de Batistas do Brasil, em uma de suas assembleias, em 2016, entendeu que era importante enfatizar ainda mais o tema, e aí nós fizemos uma assembleia aqui em Salvador, né, onde o tema dos momentos de formação foi ocupar a casa até que ela seja comum, racismo ambiental, gênero e políticas públicas em diálogo com a campanha da Fraternidade Ecumênica, né? Então, a gente aproveitou para dar mais vazão, mais ênfase à campanha, que nós achamos bastante importante, o tema de bastante importância, e também o tema atual, né, da campanha atual, também vimos como uma necessidade muito grande de ser discutido. Parabéns às pessoas que estiveram organizadas, reunidas durante tanto tempo para poder definir esse tema, né? E considero de grande importância o momento que Rome destaca. Eu não sei se foi durante as paradas, me perdoe se eu estiver equivocada, mas tem um dos momentos onde Rome enfatizava a importância, né, de fazer diálogos mais específicos com as comunidades locais, trazendo ali um pouco de suas questões, né, mais específicas, e há como exemplo a discussão das masculinidades tóxicas, que eu considero extremamente relevante frente ao cenário que estamos vivendo, né, que tem se acentuado. A gente sabe que nesse momento de pandemia, em momento de isolamento social, os índices de violência contra as mulheres subiram demasiadamente, né? E ainda temos muitas questões a serem abordadas referente às diversas violências que são praticadas contra as mulheres. Então, pensar essa paz, né, que Rome destaca, não aquela paz não aquela paz que cerceia as vozes, mas uma paz onde trazemos as nossas inquietações, as nossas questões para um mundo, para uma sociedade onde de fato exista paz, né? E eu vejo com bastante preocupação os índices que têm aumentado diuturnamente de violência contra as mulheres. Então, esse é um tema que eu entendo que cabe também em todas as comunidades, e pensarmos de que forma, né, a gente coloca esse tema em nossas discussões. Sabemos que muitas igrejas ainda se silenciam, sabemos que muitas comunidades de fé ainda se silenciam, e precisamos muito. São muitas as questões que levam à violência contra as mulheres. E, no mais, é realmente agradecer as pessoas que estiveram envolvidas na construção desse trabalho. Muito obrigado, irmã Nívia, pela sua participação. Eu quero retornar a palavra à pastora Rome, talvez para dar algum retorno às questões que foram colocadas até esse momento, né? Nós não tínhamos nenhuma outra inscrição aqui pelo chat, até o momento em que eu convidei a pastora Rome para voltar. Então, pastora Rome, talvez alguma reação às questões? Eu acho que há uma ansiedade, né, de todas as pessoas, e é compreensível em relação aos materiais da campanha, não é? Mas é bom lembrar que é a primeira vez que estamos, por conta da pandemia, experimentando esse novo modelo de formação, não é? Então, uma coisa boa é que todos esses vídeos, não é, serão salvos pelo CONIC e depois serão disponibilizados. Então, a gente vai poder ouvir com bastante atenção, não é, todos os aprofundamentos que serão dados ao longo dessa semana, como também o vídeo de hoje. Pastora Rome?
Então, muito obrigada pelas reações e pelas perguntas, observações, todas muito valiosas, pertinentes. Eu estava olhando que ali no Facebook o pessoal também está reagindo muito positivamente. E sobre as perguntas que foram feitas, eu vou começar com a observação do pastor Teobaldo sobre a dificuldade, muitas vezes, de abordar algo que parece óbvio, de que Cristo é a paz. Mas, infelizmente, a gente está num mundo polarizado, a gente está num mundo em que os fundamentalismos se manifestam na sua face política, econômica e instrumentalizam a religião, principalmente aqui no Brasil, a nossa tradição cristã, para legitimar e justificar projetos contrários à proposta do reino. Mas o batismo, ele nos chama a afirmar lá, Gálatas 3:28, que em Cristo Jesus não há judeus nem gregos, nem homens nem mulheres, nem escravos nem livres, de que todos somos iguais pela fé em Jesus Cristo. Essa igualdade não significa deixar de problematizar as estruturas geradoras dos fundamentalismos. Então, a gente precisa relembrar, e isso o material da CFE faz muito bem, que o batismo ele não é única e simplesmente um ritual para tirar foto no altar da igreja, mas que o batismo nos compromete com um projeto, com um estilo de vida, com uma cosmovisão, e isso está, assim, de uma forma umbilical, vinculado ao respeito e ao comprometimento com um mundo sem violência, sem racismo, sem misoginia, sem intolerância e assim por diante. Então, assim como a campanha do desarmamento e a campanha da economia e vida, em alguns lugares, provocou desconforto, a gente sabe que essa campanha pode provocar desconforto, mas eu acho que a nossa força profética maior está em dizer que em Cristo Jesus não existe violência, que há uma incoerência entre professar a fé em Jesus Cristo e a violência. Quem é cristão não pode apontar a arma. E isso eu acho que a gente precisa assumir nessa campanha. A outra pergunta, que é do reverendo Ramacés, eu acho que eu me expressei mal. O que eu quis dizer é que no cartaz da campanha não aparecem representações de outras tradições de fé. Agora, na articulação, na realização da campanha, nessa experiência do CONER que ele citou, é óbvio que se pode fazer articulações interreligiosas, tanto que o nosso gesto concreto estimula para organização, articulação de redes de não violência e serviço. Porque a gente teve uma discussão na comissão, talvez se outros integrantes da comissão quiserem reforçar isso, porque na primeira versão do cartaz nós tínhamos lá representação judaica, islâmica, budista, afro e etc. Só que o título, o lema da campanha é muito específico: Cristo é a nossa paz. Então, ali foi problematizado se a gente poderia colocar um budista, um muçulmano, um judeu embaixo desse guarda-chuva de Cristo é a nossa paz. Porque a ideia de que Cristo, a confissão de fé de que Cristo é a nossa paz é para nós cristãos e cristãs. Então, a gente pensou, será que as outras tradições de fé não vão se sentir
ofendidas ou agredidas de serem colocadas embaixo de algo que é específico da representatividade da fé cristã. Essa foi a reflexão que a gente fez. Eu entrei nesse assunto porque a gente tem sido questionado sobre isso. Então, assim, a campanha, ela se articula na sociedade com pessoas das mais variadas fés e das que também não têm fé e se identifiquem com o tema. Mas importante também é dizer que a campanha é uma reflexão e uma provocação para a forma como a gente vive a fé em Jesus Cristo. E um budista vai viver a partir dos ensinamentos de Buda, um muçulmano a partir do Maomé e assim por diante, não a partir de Cristo. Então, essa é a diferença. Eu acho que eu me expressei mal. E espero, se não estiver claro, por favor, os nossos outros companheiros da comissão, eu peço ajuda aos universitários. E sobre informações sobre a Semana de Oração pela Unidade Cristã, no livro da CFE, eu posso dizer que a Semana de Oração aparece como uma das boas práticas do testemunho ecumênico, então está lá. E sobre eleições, no texto da CFE, a gente não fala sobre processo eleitoral, até porque as eleições municipais serão esse ano, e o ano que vem não tem eleição, e a gente não entrou nesse tema específico. Mas eu penso que o conteúdo da CFE nos apresenta algumas questões relevantes, como, por exemplo, a gente sabe que tem sido muito forte as candidaturas de grupos cristãos que não respeitam a separação entre religião e Estado. Então, a gente já fazer esse debate no processo eleitoral é importante. E, por fim, a observação da Nívia, eu acho que é fundamental, quer dizer, a gente conseguir fazer essas articulações ecumênicas e interreligiosas pela não violência é uma forma da gente também fazer uma contraposição aos fundamentalismos. Então, que a gente tenha essa coragem e que a gente possa identificar nas nossas regiões os principais temas, uma causa que possa nos unir. E sobre a nossa proposta das masculinidades tóxicas, então a gente vai buscar exemplos, orientações de como isso poderia ser implementado nas regiões. A gente vai ter Fundação Luterana de Diaconia, por exemplo, já colocou o projeto Lar Nem Tão Docilar à disposição da campanha, mas outras experiências, eu sei que a Igreja Anglicana tem um trabalho muito importante lá em Rondônia, com a Casa Noeli. Então, isso a gente vai experimentando, mas é importante também que vocês compartilhem conosco o que as demais regiões, vão articular nesse sentido. Eu acho que consegui responder tudo, e aí tem a observação de receber texto antes. De fato, a gente não pensou num subsídio de preparação, e aí nisso a gente pede desculpas. Várias coisas nos passaram pela cabeça, menos essa. Eu não sei como resolver, mas eu acho que a apresentação de hoje já oferece um subsídio. Alguns perguntaram se essa apresentação estará disponível. Sim, ela vai ser disponibilizada a partir da semana que vem no site do CONIC. Então, qualquer pessoa vai poder baixar, inclusive para apresentar nas suas paróquias, nas suas igrejas, enfim, onde quiser. Então, ele já vai ser um dos subsídios elaborados para a campanha. Sobre ter algo antes, a gente poderia, no máximo, selecionar alguns textos por aí que dialogam com o conteúdo da campanha e tentar mandar para vocês amanhã por e-mail. Mas tem que ver também se a gente consegue fazer isso, porque foi algo que realmente não foi
pensado por nós. Eu não sei se alguém mais da comissão quer responder, mas a minha parte é isso. Obrigado, pastora Rony. As reações aqui no chat do grupo são excelentes. As suas respostas ajudaram bastante a resolver, né, as questões que foram colocadas. Não sei se mais algum membro da comissão quer se manifestar ainda nesse momento. Já estamos caminhando para o tempo final desse nosso primeiro dia. Creio que não. Estamos todos satisfeitos, pastora Romy, com as suas conhecimentos. Eles deram conta das questões que foram colocadas e, claro, né, sempre há muitas demandas e esse novo formato que estamos experimentando não é isento de falhas, né? Estamos inventando ele no meio do processo, no próprio processo de fazer a campanha. Nós estamos inventando, né, tudo ao mesmo tempo. Muito obrigado, pastora Romy. Muito obrigado a todas as pessoas. Eu creio que esse primeiro dia foi algo belíssimo, né? Nós estamos realmente de parabéns todos e todas, porque fomos muito disciplinados aqui no chat, e agradecer a todas as pessoas que contribuíram nessa noite, a pastora Romy, o pastor Inácio, o Luiz Marcelo, os membros da comissão que estão conosco, o irmão Flávio Conrado, que está na técnica, né, tornando tudo possível, a Regional Sul da CNBB, que proporcionou a linguagem de Libras, e todos os participantes aqui do nosso chat. Então, agradecendo também pela participação de Princesa aqui atrás, da minha cachorrinha. Ela sempre participa, ela já é uma grande conhecida de todas as minhas lives. Tá? Agradecer pela disciplina e pela disponibilidade de todas as pessoas que entraram no chat, ficaram até o fim. Então, é sinal de que estamos realmente disciplinados e interessados em fazer que esse seminário, mesmo nesse formato virtual, seja o mais produtivo possível. Muito obrigado. Então, e convidamos a todas as pessoas para amanhã, terça-feira, dia 29, como nós dissemos, a metodologia Ver, Julgar e Agir, nós amanhã teremos o Ver, falando sobre o que falamos pelo caminho. Nós contaremos com a assessoria de Bruno Reidal Lima e Camila Oliver, e a coordenação do seminário do reverendo Daniel Rangel e do padre José Oscar Peoso, e participação de outras pessoas ao longo da formação de amanhã. Vamos pedir a bênção de Deus para as nossas vidas nessa noite, bênção para todas as pessoas que estão aqui nesse chat, bênção para todas as pessoas que estão assistindo a gente pelo Facebook, bênção para a nossa campanha da fraternidade ecumênica. Eu escolhi para a bênção dessa noite uma canção. Eu não vou cantá-la, embora eu goste de cantar, mas não vou cantá-la. Vou ler essa canção. O título dela é Por Sermos Irmãos, do João Alexandre, musicista e poeta brasileiro. E eu gostaria de fazer da letra dessa canção a bênção de Deus para nós nessa noite. Diz assim: que os erros de outrora nos façam pensar que o tempo é agora e não pode esperar. O amor não tem hora, nem cor, nem lugar, e só tem sentido se a gente se amar. Que a nossa garganta desate esse nó, um abraço apertado, sem medo e sem dó. Que a gente divida entre acordes e tons a honra e o prazer de juntar nossos dons. Que Deus sobre nós multiplique esse amor, sadio e sincero, no riso e na dor. Que as nossas canções falem sempre de paz, nem muito de menos, nem pouco de mais. Que a história se faça
por sermos irmãos e irmãs, no peito e na raça, no aperto das mãos. Que as nossas crianças nos vejam assim, amigos no início, no meio e no fim. Que Deus nos abençoe. Um bom seminário de formação para a campanha da Fraternidade Ecumênica 2021. Uma boa semana para todos e todas. Fiquem com Deus e até amanhã. Acho que agora podia todo mundo ligar as câmeras, né? Para o povo que está lá no Face poder ver quem estava aqui. Tchau, né? Daquele Tchau, até amanhã. Vamos ligar as câmeras e dar um tchau. Olha aí, tem gente chegando, e mais gente, e mais gente, e mais gente, e mais gente chegando. Que coisa bonita, que mosaico lindo. Vamos dar um tchau para todas as pessoas.